programa livre para todos os públicos. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa Imersão na Educação e Saúde com profissionais de sucesso. Eu sou a doutora Helenise Machado, psicóloga e neuropsicóloga, e este é o nosso 28º programa. E teremos duas convidadas especiais. Primeiro, vamos falar com a personal trainer Camila Brasileiro, que vai falar sobre envelhecimento, sobre o idoso e sobre musculação na terceira idade. Então fiquem com a gente que o programa vai já começar. E agora, para dar início ao nosso primeiro bloco, eu vou chamar a personal que trabalha com maior carinho, com muita capacitação, muita segurança, e ela desenvolve um trabalho juntamente com os idosos. Então, vem aqui, Camila Brasileiro, falar sobre esse trabalho magnífico. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Sente aí. Vamos conversar um pouquinho, né, sobre o envelhecimento. Todo mundo quer envelhecer com saúde, todo mundo quer envelhecer com qualidade. E o corpo muitas vezes denuncia que alguns movimentos, se você não cuida desse corpo, você começa a ficar mais limitado, né? Então fala para nós sobre o seu trabalho relacionado a essa questão do envelhecimento. Antes de tudo, eu quero agradecer, tá, pelo convite, a oportunidade de estar trazendo um tema tão importante, que é o exercício físico para uma longevidade mais saudável, ativa. E todo mundo tem esse interesse, né, de saber Sim. o que ele pode estar fazendo para envelhecer mais. Não, na verdade, não envelhecer somente mais, mas envelhecer com qualidade. Com serenidade. Com serenidade. A questão do idoso, eu percebo muito que é o isolamento. A partir do momento que ele consegue não perceber mais essa mobilidade, essa agilidade, essa prestação de serviço, essa utilidade, muitas vezes ele vai ficando ali quietinho, e esses músculos vão travando, né? Então, sem a mobilidade, sem a atividade regular, seja atividade doméstica, seja atividade de algo que você todo dia executa no teu dia a dia, isso ajuda muito. E quando você é acompanhado por um personal, melhora ainda mais, porque você vai passar atividades e exercícios bem focais para cada pessoa. Eu sei que você trabalha com a questão do envelhecimento, mas o seu trabalho ele é um pouco itinerante. Você vai até né, a casa, né, você vai a domicílio para você realizar. Fala para nós um pouquinho desse trabalho. Pronto, perfeito. Eu sou especializada na pessoa idosa, né? Então, eu desenvolvi um método de atendimento onde o profissional, ele vai até a casa da pessoa idosa, levando todo o seu conhecimento sobre e expertise sobre o envelhecimento. Então, o idoso, ele passa por uma avaliação funcional. A partir dessa avaliação, a gente identifica as principais necessidades daquele idoso e a gente faz esse atendimento domiciliar. Então, o profissional, ele leva todo o material necessário para praticamente montar um centro de treinamento na casa da pessoa idosa, e isso facilita demais para ele, não se preocupa com esse deslocamento, né? Então, a partir dessa avaliação, a gente consegue identificar os principais pontos que ele precisa melhorar. Então, a questão do envelhecer, todo mundo quer viver muito, quer envelhecer, mas a maioria dos idosos tem resistência também com a atividade física, né, com a questão da própria musculação, né? E aí, como é que você trabalha a questão da adesão a essas atividades musculares que são tão benéficas, né, para todo mundo, mas para o idoso ainda mais, né, que vai perdendo massa, então esses ossos ficam mais expostos. Como é que você trabalha essa conscientização e essa adesão, né, a continuidade desse acompanhamento? Eu diria que a musculação, ela é a principal estratégia
né, de modalidade de exercício físico para a pessoa idosa, né, para ele envelhecer com independência, autonomia, principalmente, Helenise, que com o envelhecimento a gente vai perdendo a massa muscular, Sim. né, então ali a partir dos 50 anos você perde até 1% dessa massa muscular ao ano, e também pode chegar, né, com 80 anos de idade, com a perda da metade dessa massa muscular. Isso traz prejuízos devastadores para o idoso, porque quando ele perde a massa muscular, perde a força, ele perde também a autonomia, essa independência, e é uma doença que se chama sarcopenia. Então, a musculação ela entra como estratégia eficaz para esse ganho de autonomia e de independência. São atividades que era mais fácil realizar, como sentar e levantar da cadeira, né, caminhada, né, ele tá mais propenso a sofrer quedas, a Sim. ser hospitalizado, a sofrer fraturas e até a aumento dessa mortalidade. Então, realmente, essa musculação é muito benéfica, muito importante e pode ser feito dentro de casa. A gente tem a concepção de que o idoso precisa estar na academia, né, para fazer a musculação, mas a verdade é o corpo, né, a gente não sabe se está dentro de uma academia, mas sim o estímulo que é dado. Então, com progressão de carga, intensidade, estímulo correto, é possível sim ganhar saúde e qualidade de vida, independente da idade, seja o idoso com 60, 70, 80 ou até 100 anos. E a continuidade, a questão da atividade física, ela exige também essa continuidade. O idoso que Isso. pratica atividade física, você percebe que é um idoso que a memória parece que funciona melhor, né? Mas a gente sabe que existem evidências que o cérebro funciona melhor a partir do momento que você começa a trabalhar o corpo como um todo. Então, a respiração na atividade física, na musculação, isso também vai ajudar no nível de concentração do idoso, na questão da memória, na questão da percepção, no próprio equilíbrio do idoso. Então, eu penso que trabalhar com o idoso também tem um trabalho aí de conscientização das capacidades que estão ali super preservadas e outras que a própria natureza do envelhecer, né, vai deixando mais debilitado, mas que pode fazer uma manutenção para envelhecer com qualidade. Né? Exatamente. E assim, eu acredito que no teu dia a dia, quando você está com os idosos, você está o tempo todo conversando, né? Estimulando, né? Não só a atividade física, mas essa motivação de cuidar desse corpo e dessa memória, né? Exatamente. Na maioria das vezes, quem busca esse acompanhamento são os filhos, né? Então, alguns têm uma certa resistência, alguns idosos que têm ali um nível de demência, alguma doença, né, cognitiva, Alzheimer, e aí são mais resistentes. Então, trazer esse exemplo da família, né, para iniciar a prática de exercício físico, a gente tem até um exemplo de uma filha de 60 anos que iniciou um acompanhamento, né, começou a treinar para poder incentivar a mãe ali de 90 anos e hoje elas treinam há mais de 4 anos juntas, filha incentivando a mãe. Então, é extremamente importante para poder aderir ao acompanhamento, porque não adianta iniciar, né, então parar. A gente sabe que a gente precisa ali de no mínimo 3 dias na semana de atividade de força. E para a pessoa idosa, não é só o treino de força em si, a gente precisa ter um treino de multicomponente, né, que a gente chama de multitarefas. Dentro da atividade ali da pessoa idosa tem um exercício de força, de equilíbrio, coordenação motora. Idosos que têm alguma doença cognitiva, a gente faz o exercício de dupla tarefa, que é o quê? Estimular a parte motora e a parte cognitiva, a memória, a atenção, a concentração. E então, o quanto melhora, né, o aspecto melhora. cognitivo no idoso quando ele começa a praticar a atividade física, mas é claro que precisa ser uma atividade física com um profissional da área que vai ver o limite de carga, o limite de tempo também, né, de exercícios. E assim, você falou que com o idoso é mais difícil a
adesão, né? Geralmente os filhos que vão buscar para que possa incentivar. Tem a questão do conforto, né? O idoso ele já gosta de ficar mais quieto, né? Tem as exceções? Tem. E aí você trabalhar essa conscientização por meio da família, essa família se precisa educar para também praticar atividade física e colocar esse idoso é super saudável. Você vê mãe e pais, né, fazendo atividade física junto com os filhos, né, que já passaram, né, para a terceira idade. Então isso é incrível. E o quanto que isso também serve de modelo para a sociedade. Porque raramente você mostra um idoso na academia, ou um idoso malhando, ou um idoso sendo acompanhado por um personal. Mas eu tenho uma paciente que tem 92 anos e ela tem a personal dela. E ela dirige, né? A memória super ativa, a memória recente, a memória passada super ativa. Então, assim, a partir do momento que as pessoas vão percebendo que existem profissionais no mundo, né? Existem profissionais que possam estar te orientando para que você tenha um envelhecimento mais saudável, é fantástico. E essa conscientização muitas vezes não parte do idoso, porque o idoso, dependendo da idade desse idoso, ele já está dependente dos filhos. É como uma criança, precisa do exemplo, precisa do modelo, precisa do incentivo para que ela possa estar se permitindo ficar naquele lugar. Né? Muitas vezes existe essa resistência, né? Mas quando começa, ele se enxerga de uma forma diferente. A partir do momento que ele vai vendo o resultado, vai ganhando confiança. É exatamente o vínculo que ele vai estabelecendo, o compromisso que ele firmou com você naquele dia, naquela hora. Isso também faz com que ele não perca o estímulo, né? Esteja ali sempre presente. É um trabalho incrível, eu adoro trabalhar com idosos, porque enquanto você trabalha, eles contam histórias, né? Histórias da vida deles que trazem tantas perspectivas boas, né? De que nós ainda iremos passar, né? Contando histórias e passando de geração, e que serve de modelo, de exemplo. Sim. Né? Exemplo de que você pode sim envelhecer, você pode contar suas histórias, né? Sorrir, né? E ajudar o próximo. E você, com certeza, no seu dia a dia, lá na prática, você escuta, mas você compartilha também, né? Olha, eu tenho uma paciente assim, assim, que ela faz esse tipo de exercício, né? E dá tudo certo. Então é bacana, muito bom. Agora, conta pra nós, assim, qual perfil assim do idoso que você percebe que tem uma maior adesão? É no masculino, no feminino ou tanto faz? Geralmente são mulheres, né? Mulheres idosas. Mas está bem mesclado, né? Hoje os homens eles estão se cuidando um pouco mais, estão procurando, porque na verdade, como eu falei, são os filhos que procuram esse acompanhamento e a partir do momento que ele começa a fazer o exercício físico, começa a se ver diferente, ganha autonomia, né? Ele ganha confiança para caminhar, sem medo de cair, né? Então ele passa a viver com mais qualidade e isso é muito bacana. Então, assim, e diminui a sobrecarga do cuidador também. Então, é importante também para a família, para o filho que cuida ou para o próprio cuidador, porque ele passa a depender menos ali, a pedir menos ajuda, né, em fazer algumas atividades básicas. E aí você vai mostrando as evidências, né? Olha o quanto, como você era quando eu cheguei, quando nós iniciamos e como você está agora. Isso. Agora me diga, como foi que surgiu Personal Geronto? Como foi que surgiu essa ideia, né? Ou esse desejo, ou um sonho, né? Me fala aí para que a gente possa entender um pouco mais. A Personal Geronto, ela surgiu de uma demanda real, né? Então, eu trabalho com pessoas idosas há mais de 10 anos, mas de forma exclusiva foi durante a pandemia, onde o isolamento social, né, trouxe muitos problemas ali para o público idoso, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Então, a partir daí, eu resolvi trabalhar só com pessoas idosas. Mas chegou um momento que eu já estava tão lotada, né, a agenda tão cheia, a lista de espera, e eu queria alcançar mais pessoas idosas e
não conseguia porque tinha aquele limite. Então, eu resolvi capacitar profissionais, eu percebi que eu não conseguiria alcançar mais idosos sozinha, né? Então, eu resolvi capacitar profissionais para atenderem na região de Fortaleza, junto comigo, levando a metodologia de atendimento exclusiva, né, da personal geronto. E assim, a gente tem conseguido alcançar muitos idosos, seja para o acompanhamento domiciliar, mas também em algumas academias, né? Dentro da academia, Lenise, a gente não tem tantos profissionais especialistas, sabe? Então, é aquele profissional que muitas pessoas falam que é o instrutor, né? Que atende ali todo mundo. Então, a personal geronto também faz esse acompanhamento dentro da academia de forma cuidadosa, respeitosa. E que é muito importante, porque o idoso tem a questão da osteoporose, né? De fragilidades mesmo, motora, a questão mesmo da própria logística de ir e vir, muitas vezes não tem quem leva, né? E quando você tem essa possibilidade de estar com ele na academia ou na casa dele, é muito bacana, né? Olhar para essa população, porque cada vez mais teremos idosos, concorda? Em 2030, tá bem próximo. A gente vai ter mais pessoas idosas do que jovens e crianças, e a gente precisa ter esse olhar para a especialidade, ter pessoas mais capacitadas para esse atendimento, até porque o idoso ele tem muitas comorbidades, é um atendimento super complexo. Que é inerente da idade, né? Vai acontecendo, né? Essas comorbidades, né? E o quanto que é importante ter um profissional capacitado do seu lado para observar o todo, porque quando você está ali treinando aquele idoso, acompanhando, você está vendo o humor, você está observando, né, o corpo dele, a questão da própria postura. Então, e ele traz também algumas queixas, né? Você fica ali um pouco como psicóloga também, né? Entendendo um pouco sobre o sofrimento, sobre a queixa, até a própria limitação do corpo. Então, é um trabalho lindo esse trabalho. Precisamos olhar para os idosos. A gente olha muito para as crianças, para os jovens. E quem olha para os idosos? Exatamente. E nós hoje seremos os idosos no futuro, né? Sim. Bem próximo. Futuro bem próximo. Bem próximo. E se Deus quiser, andando de salto ainda. Sim. Por isso que a gente precisa pensar na mudança de comportamento hoje, né? Então, a gente tem diferentes perfis, né? Aquele idoso que sempre foi ativo, que sempre fez a atividade física, teve uma alimentação saudável ao longo aí da vida, e aí ele tem uma reserva muscular boa quando chega ali aos 80, 90 anos, então ele tem um nível de independência bom, mas existem aqueles idosos, né, que têm uma senilidade, já um envelhecimento com uma série de problemas de saúde, doenças, que aí passam a ter um olhar para o tratamento, né? O tratar doenças ali e com um grau de dependência mais alto. Mas, independente, né, se o idoso chegou ali bem pleno, a forma física plena, ou se ele tem um nível de dependência funcional, ele pode sim fazer exercício físico, pode fazer musculação como forma de prevenir ou de tratar alguma doença. E é interessante quando você fala da questão do idoso, é como se o idoso... não estou falando de ti, tá? Mas é como a sociedade olha para o idoso. Como se o idoso não tivesse mais necessidade, não tivesse emoção, não tivesse sentimento, né? Esse idoso é como se a utilidade não existisse mais, né? Para esse idoso. Então, investir no idoso, pagar um personal para o idoso, quando ele é dependente de um filho ou de alguém, a gente percebe que é uma realidade. Investir no idoso é uma realidade. Outra questão também, a questão das emoções, de olhar para esse idoso que está ali quietinho o tempo todo, tá tudo bem, ele está quietinho, né? Ele não tem necessidade, ele não pede nada, ele não gosta de sair de casa, ele não quer fazer atividade física, mas muitas vezes é por questão de não querer incomodar, achar que está sendo um peso para a família, né? E quando um familiar te procura, eu acredito que além do que você vai receber, muito maior é saber que aquele idoso está sendo cuidado, né? Mas para você não é o dinheiro ele acaba sendo secundário, é você saber que tem uma vida ali e que você vai estar junto, resgatando dignidade, emoções, esse corpo vai ter mais mobilidade, então é um trabalho incrível, incrível, incrível. Você consegue perceber isso no teu dia a dia, assim, como chega e como fica no decorrer do processo?
Com certeza, a gente mostra diariamente os resultados para a família, de ganho de saúde, qualidade de vida, né? Tanto para a família e também para os nossos idosos. O quanto melhora também a autoestima, por que Sim. não, né? Então, ele se sente capaz, ele se sente forte, ele se sente capaz de fazer coisas que ele não conseguia fazer Sim. e ele passa a poder fazer, né? A gerir a própria vida de forma independente, Muito né? bom. Como é que as pessoas fazem para te encontrar? Estou precisando, né, ser acompanhada por uma personal geronto. Como é que as pessoas te encontram? Podem acessar o nosso Instagram, @personalgeronto, tá? Lá a gente tem todas as informações, ou podem ligar para o nosso contato, né? É 8598724735, agendar uma avaliação funcional. Sou eu mesma, né, que faço essa avaliação funcional. E a Muito partir bom. daí a gente elenca todas as necessidades daquele idoso para que o exercício físico seja direcionado para as suas necessidades, né? Para as E necessidades. cada pessoa é única. A fichinha de um não serve para o outro, até porque o que a Dona Maria faz, né? A Isso. Dona Fátima não pode fazer, muitas vezes. Então, essa questão de ter a individualidade, né? De ter esse olhar para aquela pessoa que é única, que está envelhecendo com dignidade, né, com segurança também diante do que ela vai realizar de atividade física, isso é muito bacana. Pois fiquem aí que nós voltaremos já já com as perguntas dos nossos telespectadores. E agora, retornando com as perguntas dos nossos telespectadores, a primeira pergunta é: Rosalina Teixeira, 47 anos. Minha mãe tem 72 anos e nunca fez atividade física. Ela ainda pode começar? Claro, pode sim, deve começar. Nunca é tarde para começar. Claro que é importante que a mãe, né, a mãe da Rosalina, né, passe por uma avaliação funcional para a gente entender se tem alguma doença, como é que está a aptidão física funcional, o equilíbrio e coordenação motora, se já sofreu quedas, para que esse exercício ele seja direcionado para o que ela precisa. Muito bom. A segunda pergunta é: Dilcineia Mota, 60 anos. Idosos com dores ou limitações podem treinar? Não só podem, como devem, tá? O movimento é o melhor remédio para quem sente dores. Claro que a gente precisa entender qual é a raiz dessa dor, né? Se tem algum diagnóstico médico, e aí a partir da liberação médica a gente consegue sim direcionar o exercício físico de forma mais assertiva. Muito bem. Francisco Melo, 35 anos. Como saber se o profissional é realmente preparado para trabalhar com idosos? Eu acredito que essa pergunta tinha que ser: doutora, será que você sabe trabalhar realmente com idosos? Geralmente eles pedem indicações, Sim. né? Indicações de pessoas que você já acompanhou. Como é que as pessoas podem, assim, ter esse conhecimento de que aquele profissional ele está capacitado para cuidar do seu pai, da sua mãe, daquele idoso que precisa de um acompanhamento? Muito importante essa pergunta, hein? A gente precisa entender se o profissional ele tem o registro do Conselho Regional de Educação Física, se ele é Sim. formado em Educação Sim. Física. Paralelo a isso, a gente precisa saber se ele é especializado em gerontologia, exercício físico para pessoas idosas e entende dessa complexidade que é o atendimento à pessoa idosa, né? Então, é muito importante que ele vá nas redes sociais, né? Veja se ele já trabalha com esse público, ou pegue indicação. E na Personal Geronto eu tenho profissionais especializados e faço questão de treiná-los, né? Eles passam por atualizações constantemente. Supervisões. Supervisões, exatamente, para que esse acompanhamento seja de alto nível mesmo. Muito bem. Então é isso. Envelhecer é inevitável. Mas envelhecer com saúde é uma escolha. Então mude, comece a partir de agora a pensar nesse corpo como um todo, né? Que essa memória precisa de treino, mas que esse corpo também precisa de treino e que você é o todo, você é uma pessoa sistêmica, você não é só mente, você não é só emoção, você não é só a parte motora, você não é somente as tarefas domésticas e as responsabilidades. Você, idoso, pode sim e merece ter um acompanhamento. Fiquem aí que a gente volta já já.
E agora, retornando ao nosso terceiro bloco, eu vou chamar a psicóloga Adriana Lisboa, que vai falar sobre violência psicológica. Venha cá, por favor, seja bem-vinda! Eu quero dizer muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade, pela diferença que você faz em estar trazendo um espaço para que nós possamos dialogar sobre a psicologia, sobre várias áreas do conhecimento, porque isso é que faz a diferença. Então, eu já quero dizer muito obrigada pelo espaço. E vamos falar sobre violência, sim. Vamos sim, porque é na fala que a gente vai clarificando e passando para a sociedade segurança de que nós podemos viver bem, né? Viver com saúde integral. Pois vamos lá? Bora nós! Então vamos. Então, Adriana, que felicidade tê-la aqui. E assim, falar sobre a questão da psicologia, Sim. né? Trazer informação para a sociedade que vai contribuir no dia a dia dela, né? Das pessoas que nos assistem, e clarificar também o que é violência. Porque Sim. muitas vezes a gente pensa na violência somente aquela que é explícita, aquela que é visível, aquela que está publicamente ali, à mostra. Mas Sim. existem vários tipos de violência. Sim. Você pode começar falando, por favor? Primeiro, para você que está aqui nesse exato momento, parou depois de um dia exaustivo, nós vamos dialogar sobre algo importante, a violência psicológica. E é interessante a gente partir do quê? Do pressuposto. Quando eu falo de uma violência física, vai ficar uma marca que eu não tenho que questionar. Quando eu falo de uma violência patrimonial, pegou meu cartão de crédito, fez uma compra indevida, está ali registrado. Quando eu falo de uma violência sexual, eu tenho como provar o ato que aconteceu, um estupro. Quando eu falo da violência psicológica, como eu vou provar que estou dentro de uma violência psicológica? E mais, como eu, mulher, que estou em um relacionamento, sei que estou dentro de uma violência psicológica? Gente, é importante nós passarmos a compreender. Porque quando eu tenho uma compreensão, eu não vou me permitir a determinados comportamentos, seja dentro de um relacionamento afetivo, seja em outros relacionamentos. A violência psicológica tem o campo emocional, mas tem vários desdobramentos que nós vamos adentrar isso com muito carinho, com muito respeito, para que você, mulher que está aqui olhando, tendo essa compreensão, possa dizer assim: Helenice, Adriana, então o que eu estou vivendo no meu relacionamento é de fato uma violência psicológica? É sobre isso que eu quero muito que você fique aqui, sente, pegue papel, pegue caneta, pegue o celular, registre lá, diga assim: menina, pois não é isso que eu estou vivendo? Esse é o nosso objetivo hoje, Helenice. Então vamos falar, vamos dar vozes a essas mulheres que sofrem em silêncio, nomear essa dor que é importante, Sim, né? No set terapêutico, o quanto que elas deixam ali suas marcas, que muitas vezes não é visível, como você falou, e que é importante, né? Nós percebemos que durante a fala, durante a projeção, a mulher ela consegue se perceber, né? Como um ser importante, como um ser empoderado, mas muitas vezes ela, por medo, por insegurança, ela fica submetida a essa violência, né? Do silêncio, essa violência da opressão, da humilhação, e isso é muito comum. Cada vez mais a gente percebe no consultório e também nos aspectos das relações conjugais. Helenice, você foi muito fiel e feliz com a sua fala. Primeiro, vamos entender o que é uma violência psicológica. Vamos começar. Você conheceu uma pessoa, ela se mostra extremamente sorridente, feliz, elogia você, adora o seu jeito de ser, seu estilo, sua maneira, a roupa como você se veste, a roupa como você transita. Essa pessoa chega até você te fazendo acreditar que você está vivendo agora uma relação que você buscou tanto, que você desejou tanto. Então ele olha nos seus olhos e diz o quê? Eu estava procurando você.
Nossa, você é a pessoa que tanto tempo eu quis. E você, então, sente o quê? Muita segurança nessa relação. Vamos combinar, gente. Quem não quer encontrar alguém que olhe nos seus olhos e diga assim, você é a pessoa que eu estava buscando? Qualquer um, eu, a Helenice, qualquer um de nós. E aí você vai se sentindo o quê? Segura nessa relação. Você vai começando a dizer assim, nossa, é isso que eu quero. Uma característica importante, anota aí você. Ele faz você se sentir única, importante. Ele está sempre disponível, ele está ali antecipando, inclusive, as suas necessidades. Ele manda mensagem e você vai se sentindo o quê? Confiante e segura na relação. Até aí tudo certo? Tudo certo? Só que quando é que a violência começa a ganhar espaço? Começa da seguinte forma, ele não chegou dizendo assim, olha só, tô aqui com você. Você é a pessoa que eu quero, você se sente segura, só que agora ele começa a dizer o quê? Poxa, Helenice, vamos compartilhar a localização, afinal, Fortaleza, cidade, né? Nós estamos falando de Fortaleza, gente. Tá tão violenta, vamos compartilhar a localização, porque quem ama, cuida. Essa frase é tão clichê, gente, anota aí. Depois, o que é que acontece? Helenice, estava pensando aqui, me dá a senha do Instagram, vamos, né, pra gente ter. Aí começa, Helenice, quem é essa pessoa aqui que você curtiu? Sim. Quem é essa pessoa aqui que você está seguindo? Outro ponto, vai anotando, minha gente. Senha do celular. Senha do celular, eu quero sua senha do celular. Outro ponto que começa, quem é essa pessoa? Olha, essa tua amiga aqui não serve para você. Essa sua amiga aqui não agrega nada em você. Aquele seu primo tem um comportamento que eu não gosto muito. E quando você menos imagina, ele te isolou. Te isolou dos teus amigos, te isolou da tua família. E faz isso com que você passe a acreditar o quê? Ah, ele me ama, ele gosta de mim, ele está só querendo me proteger. E aí, gente, é quando você começa a mudar quem você é. Você começa a pensar duas vezes o que você vai dizer. Você começa a ter uma certa dificuldade de voltar a ser quem você é. Se você é uma pessoa mais expansiva, se você é uma pessoa que quando chega cumprimenta, você já começa. E o isolamento social também vai ficando Vai, mais Helenice. persistente, mais Sim, aparente, né? sim. Começa a não pertencer mais Sim. à família, Sim. aos grupos que antes era maravilhoso encontrar, Sim. agora não mais. Sempre vai ter Sim. uma desculpa. Sim. E, Helenice, quando é que a violência começa a se instalar? Quando você começa a questionar aquilo como sendo real. Você está no meio de uma discussão com a pessoa e você fala uma determinada situação e a pessoa depois diz assim, não, mas não foi isso que eu falei. Você está sendo muito, mas muito cruel comigo. E aí vem um outro ponto, o distanciamento. A pessoa começa a punir você. Ele vai gerar, nesse momento, gente, culpa, medo, e vai fazer você duvidar da sua capacidade cognitiva e mental. A pessoa vai se tornando insegura Muito diante insegura. das decisões, diante da própria escolha que ela tem que fazer na vida diária dela. Ela vai ficando vulnerável e cada vez mais dependente desse homem aí que parecia ser o príncipe dela. Então, só que o príncipe já começou a mostrar que, na verdade, não é assim. E, Helenice, o que eu recebo lá no consultório diariamente é essa mulher que chega muito vulnerável, se questionando, mas Adriana, acho que a culpa é minha. Eu aqui não fui paciente, eu poderia ter sido um pouco mais tolerante. Por quê? Porque ele faz com que você entre em um mecanismo de questionamento, porque uma hora ele te oferece todo o amor, todo o afeto, todo o carinho, mas logo em seguida você tem que estar condicionada, catequizada para seguir o quê?
o que ele quer, da forma que ele quer. Como se você tivesse na prateleira disponível para ele Sim. na hora que ele quer. E tem muitos casos que dizem assim, olha, se a gente fica bem, se você esquecer isso, a gente faz uma viagem. Isso. Uma isso. viagem dos sonhos. Aí vai viver essa viagem dos sonhos como Isso. se fosse uma lua de mel. Sim. Só que na viagem tem várias violências. Sim, com Por estar num país certeza. diferente, ou numa cidade diferente, está só os dois, Uhum. né? Onde só as preferências dele predominam, as Sim. escolhas dos locais predominam. Sim. E é muito comum, eu recebo muito no consultório, Uhum. as pazes são feitas de alguma violência praticada, ou com viagem, ou com a troca do carro, ou com uma joia. Sim. E a fala dessas mulheres é: ah, mas ele se arrependeu. É importante a gente primeiro pensar também um ponto, como a Helenice falou. Gente, a minha fala aqui não é para deixar o homem demoniá-lo aqui, dizer que, nossa, o homem é um perigo, cuidado, não se relacione. Não, nós estamos trazendo aqui um perfil comportamental de homens que se apresentam dessa maneira, para a gente fazer esse recorte. E o que a Helenice falou é exatamente um ciclo, que é o ciclo da violência. Sim. Tensionamento, briga, reconciliação. É importante dizer que isso, como a Helenice disse, faz parte do repertório de homens que têm esse comportamento, que têm esse perfil. E, gente, quando você perceber que você está em uma relação em que você tem que estar constantemente pisando em ovos, você tem que pensar 2, 3, 4 vezes o que vai dizer para não gerar confusão, para não gerar nenhuma tensão ali. Que você precisa mudar quem você é para não gerar nenhum desconforto nessa relação. Quando você precisa constantemente ter que fazer ligação de vídeo para dizer onde está. Controle toda hora. Chegou, saiu, tá com quem, falou com quem, fez aquilo. Gente, isso não é uma relação saudável. Vamos combinar. O que que acontece? Muitas vezes, nós mulheres temos uma estrutura educacional que nos levou a quê? A tolerar, a ser paciente, a tolerar determinados comportamentos. Por quê? Porque a mulher precisa ser o quê? Tolerante, paciente, porque ele teve um dia E difícil. tem a questão do próprio exemplo, né? Sim. Muitas vezes as mães falam, não, mas eu tenho que ser o exemplo para as minhas filhas, né? Sim. E que exemplo é esse? Sim. E aí, nesse momento, é que nós temos essa distorção de que tolerar é diferente de permanecer no campo da violência. Gente, a violência psicológica, ela deixa marcas terríveis. Eu recebi recentemente uma cliente em que ela relatou que ela tinha medo quando ouvia o barulho do carro, da chave entrando em casa. Por quê? Porque ela já acionava ali toda a situação que iria vir posteriormente. Quando você percebe esse medo, esse receio, quando você sente alívio quando o outro não está perto, ou o outro quando chega, você já fica entrando em um certo desconforto, para que nada gere nenhum tipo de discussão. Gente, vamos parar, vamos pensar, não, isso não é saudável. Quando seus amigos começam a sinalizar para você, nossa, mas, poxa, Helenice, você agora não sai mais com a gente, ou quando sai, o Joãozinho sempre está com a cara fechada, mal fala com a gente. Quando a sua família começa a sinalizar, nossa, Helenice, teve um aniversário tal, você não apareceu, não veio. Gente, começa a parar e observar. As pessoas que estão do seu lado, que te amam, vão sinalizando. É importante, Helenice, que você pare e observe. Por quê? Porque é muito sutil, Helenice, você perceber. E sair de uma violência psicológica não é uma tarefa fácil. Não. E a questão da própria insegurança, né? Sim. Porque ele vai deixando a pessoa insegura de que ela está ali, mas ela está ali em qual condição? Uhum. Né? E é importante entender porque essa fragilidade com que isso vai se instalando dentro do seu psique, dentro do seu cérebro, dentro das suas emoções, vai distorcendo a tua realidade. E, gente, quando isso acontece, a violência já está instalada. E é interessante que você está falando da violência, porque assim, muitas dessas mulheres, elas têm uma dependência emocional
afetiva, né? E o quanto que é importante o processo terapêutico para que ela Sim. se aproprie dela, Sim. né? Das necessidades dela, daquilo que é suportável, daquilo que é insuportável. Porque violência é insuportável, seja qual for, Sim. né? E o que está valendo dentro da relação e o que não é permitido na relação. Né? Eu sempre digo, olha, as escolhas que nós vamos fazendo ao longo da nossa vida, principalmente quando você vai se relacionar afetivamente com alguém, são escolhas muito importantes. Porque essas escolhas erradas, elas deixam marcas e traumas que se tornam traumas transgeracionais, que vão passando de geração para geração. Sim. Sim. E você, no processo de terapia, você consegue identificar, né, a cura. Por isso que a cura vem pela fala, pela Sim. projeção, né, pelo Sim. desenho, pela contação de história, porque você vai entendendo que aquele adoecer psicológico, você já assistiu essa história, né, em outros ambientes. Sim. E permanece, Sim. muitas vezes frágil, sem condições de pedir ajuda, né, de ter voz para falar basta, chega. Porque você me falou que mulheres chegam com medo, né? Já começa a sentir a hora que o marido está chegando, já começa a sentir o coração disparar. Isso não é medo comum, é um pânico, isso é um desespero, é uma violência, um sofrimento que não dá pra gente nem nomear o grau desse sofrimento. Sim. Né? E você ter que dormir com aquela pessoa, conviver com aquela pessoa, dividir um ambiente com aquela pessoa. E é assim, sabe, Helenice, um dos pontos principais que eu quero dizer para você que está nos assistindo. Não tem classe social, não tem classe econômica, não tem cor. A violência psicológica, ela se instala em qualquer ambiente, em qualquer relação. Você não é fraca, você não é uma pessoa que está assim, eu ouvi recentemente, menina, você só pode ser doida, burra, e são termos tão pejorativos que faz com que essa mulher não sinta confiança nem para compartilhar o que está vivenciando. Ela fica invalidada o tempo todo. Porque você está constantemente sendo invalidada. Então você não é fraca, não, você não é isso, você não é aquilo. Você está vivendo uma relação que muito provavelmente tem outras camadas, outras situações aqui por trás, que lamentavelmente o espaço não dá para eu adentrar, mas já quero antecipar e te dizer que o público que está nos assistindo, o público aqui da imersão, o público da Helenice, você vai acessar, tá passando aqui, @psicóloga Adriana Lisboa, você vai baixar um e-book gratuito, guia para você compreender se está dentro de uma violência psicológica. E lá eu tenho como detalhar um pouco mais. O nosso espaço é limitado, mas eu desejo profundamente que o que nós estamos trazendo aqui seja um alerta para que você pare, pense e repense a sua relação. Então você vai acessar e baixar gratuitamente. Para quê? Porque levar o conhecimento, levar a educação é uma missão da Helenice que eu abracei, amei a proposta, amei a ideia. Vamos desmistificar, vamos fazer com que cada vez mais o conhecimento seja acessível. Então, para a gente passar aqui rapidamente, se eu estou numa relação, ele parece a pessoa mais encantadora do mundo, muito prestativo, está toda hora ali. Adriana, isso é um alerta? Não, depende. Se isso vai começar a te cobrar um preço dessa relação, opa, sinal amarelo, deixa eu ver isso aqui. Compartilhar a localização toda hora. Se isso não te incomoda, se está tudo certo, ok. São os acordos que você vai estabelecer na sua relação. Mas se eu tenho que compartilhar a localização, fazer chamada de vídeo, se eu deixo de ter o meu sorriso expressivo, abraçar as pessoas, estar com as pessoas que eu amo. Se eu fico tensa, ansiosa, preocupada, nervosa. Começa a dizer assim, opa, tem alguma coisa que não está acontecendo aqui. Se você toda hora tem que estar pisando em ovos, porque qualquer coisa é uma explosão. Se a pessoa, outro ponto que eu não tinha falado, e lembrei agora, se a pessoa começa a fazer a punição, gente, ele pune, como é que faz? Muitas vezes com o silêncio. Some, passa 2, 3 dias, aí quando vem como? Ó, Helenice,
eu me afastei. Sabe por quê? Porque a forma como a nossa conversa teve da vez passada não condiz. Eu quero uma mulher para construir uma família, se é namorado, ou o nosso casamento está em risco. Por quê? Porque você é muito rude, você é intolerante. Então, assim não dá. Eu só quero oferecer para você o quê? Uma família. Eu quero estar com você. Eu sou uma pessoa que trabalha, sou honesta, sou isso. Aí você começa a pensar o quê? Opa! Então, o problema sou eu. Errada sou eu. Então, a errada sou eu. E tem toda uma distorção de uma realidade, Exatamente. né? Em benefício próprio. Então, se tudo isso está chegando até você, para, respira, pensa e diz assim, peraí, tem alguma coisa aqui nessa relação que eu preciso repensar, que eu preciso pontuar. Então, se todos esses sinais, se o que nós conversamos aqui trouxe um sinal de alerta, não joga para debaixo do tapete, minha gente. Sabe por quê? Porque, lamentavelmente, a violência psicológica ela é o pontapé para os nossos altos índices de feminicídio. É que seria um outro ponto, um outro momento para a gente dialogar. Mas nós já temos dados, isso já é comprovado. Hoje, antes de vir para cá, conversando com uma colega que atende lá na nossa clínica, que é da Casa da Mulher, ela disse assim, Dri, sabe quantas pessoas? Eu vim para cá, nós estamos gravando hoje à noite, então eu saí por volta de umas 17 horas, eu perguntei a ela, minha querida Maiara, quantas pessoas hoje, a gente está gravando hoje, dia 6 de abril, gente. Sabe quantas pessoas até às 17 horas tinham passado na Casa da Mulher? 78 mulheres. 78 mulheres. Então, é entender que tudo isso, gente, lamentavelmente, é uma porta de entrada para algo muito maior. Mas e você não precisa entrar nessa estatística. É bacana você estar compartilhando esses dados como uma forma de estimular essas mulheres a buscarem ajuda, né? Sim. Porque 78, imagina isso multiplicado, né, para aquelas que necessitam de apoio, de estímulo para buscar ajuda. Opa, tem 78 procurando ajuda. Eu sou a 79, 80, eu vou também procurar ajuda, porque precisa ter um basta nessa violência, né? E é entender também, a pessoa entender o que é violência. Porque a violência, como você falou, ela não é só o que externaliza. É aquilo que muitas vezes silencia. Aquilo que não é dito também é uma violência, né? Isso adoece. Quantos casos de depressão, quantos casos de desesperança, né? De transtornos graves que vão se evoluindo e vão se transformando, se configurando em algo que depois não tem como voltar, né? Para uma saúde regular. Né? A pessoa já está medicada, já muitas vezes está hospitalizada. Quantas doenças crônicas desenvolve fibromialgia, tantas doenças por conta do estresse na violência conjugal. Mas é isso, fiquem aí que a gente vai voltar já já com as perguntas dos nossos telespectadores. Agora, voltando para as perguntas dos nossos telespectadores. Adriana, eu vou fazer a seguinte pergunta que está aqui. Fernanda, 29 anos. Meu parceiro diz que faz tudo por mim, mas critica minhas roupas, minhas amizades e minhas escolhas. Isso é cuidado ou é controle? Gente, vamos fazer esse quiz. Você que estava desde o início aqui da nossa entrevista. O que é que você vai dizer? Controle, acertou. Gente, é controle. Tudo aquilo que me tira do meu lugar, da minha essência, em prol de promover o bem-estar do outro, é controle. É controle, verdade. Então vamos lá. Carla, 38 anos. Eu me sinto constantemente culpada dentro do meu relacionamento, como se tudo fosse minha responsabilidade. Isso é normal? Gente, não é normal. Essa prerrogativa de você sentir-se culpada por tudo é um mecanismo que é de controle, muito bem, de controle. Então, a culpa, o medo, o controle, ele é um tripé poderoso para quê? Para o caminho da violência psicológica. Vamos lá, rapidinho para fechar. Controle, punição, medo, falta de autonomia é o quê?
Muito bem, garota. Violência psicológica. Você não tem mais dúvida sobre isso. Muito bem. Agora, Juliane, 25 anos. Saí de um relacionamento abusivo, mas ainda me sinto insegura e com medo de me relacionar novamente. O que fazer? Pronto. Gente, isso é muito comum. Vamos combinar. Você sofreu várias camadas aí ao longo do tempo do teu relacionamento de quê? De medo, de controle e tudo. Então, quando você vai adentrar, e demora muitas vezes um tempo, mas quando você vai adentrar uma nova relação, é natural que você tema, que você comece a desconfiar de qualquer comportamento. Qual é o caminho para que você comece a compreender tudo isso? Terapia, gente. E tudo bem que você vai dizer assim, mas Adriana, eu não tenho como pagar a terapia. Gente, nós temos hoje, e eu vou pedir assim permissão rapidamente, Helenice. Gente, hoje eu estou gravando e aqui já vocês vão ver depois a professora Janira, que foi minha professora e minha supervisora clínica. Sabe quantas instituições que na época nós já fazíamos isso na nossa supervisão clínica? Nós temos hoje mais de 18 universidades de psicologia, faculdades de universidade de psicologia, que disponibiliza gratuitamente o serviço de terapia, para você que não pode pagar de repente. Então, se você quiser ter acesso a tudo isso, entra também no meu Instagram, acessa que eu vou disponibilizar quais são as instituições que inclusive estão com vagas disponíveis para que você possa fazer a sua terapia gratuita. Se você tem acesso a pagar, busque primeiro, procure um bom profissional, vá lá, pesquise se está registrado, se tem um CRP, se tem capacidade para te atender de forma adequada, tá certo? Então, faça isso, busque terapia, por quê? Porque a jornada para você sair de uma violência psicológica, ela não é só, gente, ela precisa ser, de mão dada. E sempre uma mulher, quando acolhe outra, elas fortalecem e crescem juntas. Então, @psicóloga Adriana Lisboa, que já está aqui, a Clínica Singular também, e dizer que nós temos um espaço terapêutico com mulheres em que nós acolhemos e que nós fazemos um trabalho de escuta e de acolhimento, porque você não precisa passar por isso só. Muito bem. E o amor, ele não adoece? Não, ele não adoece. Saiba que o amor, ele é calmo, ele passa segurança e ele te valida. Isso. Então, procure ajuda, você não está sozinha, mulher. Até mais. Vim apresentar hoje a EAEB, a Entidade Estudantil de Apoio ao Estudante do Brasil. A EAEB é uma entidade credenciada junto à ETUFOR. Casqueiro, qual é essa nova parceria da TV União, da Rede Multi de Comunicação com a EAEB? A EAEB faz sua carteira da meia cultural. Lá você vai poder pagar a meia no teatro, no cinema, no show, no estádio de futebol e no beach park, conforme determinação de lei. Só serve as carteiras das entidades credenciadas no estado do Ceará para ter o benefício de 50% dentro do beach park. A carteira da meia cultural não serve para o transporte coletivo, mas você pode adquirir a sua carteira. Estou estudando, meu filho está lá na creche, Casqueiro. Você já pode solicitar a sua carteira. Da creche, após graduação, após doutorado, você pode ter a sua carteira da meia cultural. Ajude o nosso parceiro, mantenha contato por esse telefone e solicite sua carteira. Chegamos ao fim de mais um programa Imersão na Educação e Saúde com profissionais de sucesso. Este foi o nosso 28º programa e eu espero que vocês assistam na íntegra terça-feira, às 21 horas. E se perder, tem reprise no sábado, às 8 da manhã. E se perder ainda no sábado, você pode assistir lá no nosso canal no YouTube. Fique ligado!